Aleluia, graça e paz, amados. Muito bom estar aqui com os irmãos nesta noite. Muito bom ver o rosto de vocês. Bom ter vocês que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, né? O Jairo, que está sempre conosco aí. Temos também hoje a Edith, a Leoni, temos a Rose, que estão nos acompanhando ali, daqueles que comentaram. Muito bom mesmo poder contar também com a presença de vocês nesse culto. Sabemos que vocês não estão apenas assistindo, mas vocês estão cultuando conosco. Amém? Posso ouvir um amém aí em casa? Amém, glória a Deus. Maravilha, que bênção, amados. Mais uma vez estamos aqui para cearmos, para cumprirmos aquilo que Jesus determinou para nós, que assim o fizéssemos até que Ele voltasse. E nós estamos aqui firmes, aguardando a volta dEle, esperando que seja breve. E enquanto isso, vamos testemunhando da verdade, vamos testemunhando do favor dEle, e vamos anunciando a boa nova, para dizer ao mundo que há esperança. Ainda que nosso país esteja caminhando aí já para poder proibir dizer que a pessoa precisa de Jesus, né? Já um governador se manifestou dizendo que é crime, mas nós sabemos de uma coisa: se tornar crime no Brasil, dó dos que ainda não conhecem a Jesus, porque aqueles que já conhecem, já estão com a sua eternidade garantida, já estão com a sua vida, a sua salvação garantida nele. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa nação, e que possa sim conceder. Talvez é você que esteja aí ouvindo, que ainda não teve uma chance. Pode ser que muito em breve nós não possamos mais fazer esse tipo de transmissão, por ser considerada ofensa religiosa pelo novo sistema adotado no Brasil, né? Que agora você não pode mais falar que você precisa do seu Deus, porque você tem que respeitar o Deus do outro. Então não haverá mais muito em breve, segundo o andar da carruagem, a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão se fundamenta exatamente em você poder fazer prosélito, ou seja, você convencer outras pessoas a respeito da fé que você tem. Então, o governo da Bahia já se pronunciou, né, dizendo que é crime, e nós sabemos que está bem alinhado com o governo atual, mas estamos orando, colocando diante de Deus, para que o Senhor possa continuar fazendo com que os propósitos dele se cumpram. Se o propósito é respeitar aquilo que está acontecendo, então que assim seja, e que se tivermos que ir para trás das grades, iremos. Se tiver que irmos para a forca, iremos. Não deixaremos, porém, de proclamar que há uma saída, que há uma esperança, que existe um sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário há quase 2000 anos, e que esse sangue é poderoso para libertar o oprimido pelas forças de Satanás, o oprimido pelos vícios, pelo álcool, pelos distúrbios mentais, ainda que sejam considerados normais hoje. Mas nós sabemos, a palavra de Deus continua fiel, e como fiel que é, ela se cumprirá e fará com que nas nossas vidas e na vida daqueles cujos corações estiverem dispostos a aceitar o pacto que foi proposto, a aliança que foi proposta lá na cruz, certamente essa palavra também se cumprirá na vida de cada um deles. Amém, queridos? Hoje o Jean já iniciou a ministração, né? Deus é tremendo. Se é a Alessandra que começa, ela começa falando dentro do tema, né? Se é o Jean, começa falando dentro do tema do mesmo jeito. E nós louvamos a Deus por esse privilégio que temos de ter o Espírito dele agindo nos nossos corações e ministrando a cada dia nas nossas vidas. Então nós queremos falar hoje a respeito do tema central do ministério de Jesus, ou seja, o arrependimento. Quando nós estamos diante de
de um mandamento de Jesus, como é o caso da ceia, nós precisamos nos lembrarmos que só podemos cear porque a nossa vida foi colocada nas mãos de Cristo Jesus. Simplesmente o fato de termos o aceitado como Senhor e Salvador das nossas vidas, aceitado a aliança por Ele proposta, aceitado o sangue que foi derramado em nosso lugar, faz com que nós possamos assim fazer parte do corpo de Cristo e assim então podermos cear, anunciando a morte dele até que ele venha. Quando nós falamos então de seguir a Jesus, quando nós falamos de entregar a nossa vida a Ele, isso pressupõe um arrependimento. Não há que se falar em alguém que tem Jesus no coração, como é muito comum se ouvir hoje: eu tenho Jesus no coração, eu creio em Deus, né? Eu creio na Bíblia. Queridos, infelizmente crer em Deus e crer na Bíblia não nos faz filhos de Deus, nem nos faz aptos a participarmos da ceia, muito menos simplesmente ser batizado nas águas nos faz aptos a participarmos da ceia. Não, o que nos faz aptos a participarmos da ceia é sermos participantes do corpo de Cristo, e só podemos ser participantes do corpo dele por meio do arrependimento. Então, quando nós olhamos no ministério de Jesus, quando Jesus inicia o seu ministério, a primeira fala que Marcos registra a respeito disso, creio eu, traz aquilo que é o mais importante no ministério de Jesus. Jesus inicia falando a respeito daquilo que é mais importante no seu ministério, e ele termina lá na revelação para João, na ilha de Pátimos, falando também a respeito disso, de arrependimento. O tema central do ministério de Jesus nunca foi cura, nunca foi libertação de demônios, nunca foi prosperidade, nunca foi. Essas coisas aconteciam para chamar a nossa atenção para aquilo que era o principal, e temos falado isso aqui realmente à exaustão, para que você, para que eu, para que todos nós possamos entender que nas nossas vidas o que fará a diferença não é o quanto de bênção que nós recebemos, ou o quanto de milagre que foi operado nas nossas vidas, não, mas o que fará a diferença é se de fato nós nos arrependemos. Então não adianta dizermos que cremos em Deus, que aceitamos a Jesus, que temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, se nas nossas vidas o fruto do arrependimento das nossas obras antigas não está patente, não está latente, ou não é visível. Porque é preciso que nós tenhamos essa consciência. Então abra sua Bíblia em Marcos, no primeiro capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo 1 de Marcos, versículos 14 e 15. Marcos registra aqui, Mateus também registra, são os dois que registram esse primeiro tópico que Jesus usa no seu ministério, e ele deixa bem claro a importância e o motivo pelo qual ele estava ali. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Arrependam-se e creiam nas boas novas. Feche os seus olhos. Senhor, que privilégio poder estarmos aqui nessa noite mais uma vez reunidos em torno da Tua palavra, e podermos, Senhor, ter a presença do Teu Espírito ministrando aos nossos corações, falando, nos conduzindo,
nos levando, Senhor, a entendermos melhor aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu propósito. E nós somos gratos ao Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos aqui neste lugar. Obrigado pela vida de cada um daqueles que não estão aqui, mas que estão na tua presença, cultuando nas suas casas, no seu trabalho, onde quer que estejam. Nós somos gratos ao Senhor e clamamos, Pai, como já foi orado aqui nesta noite, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, que ninguém pare de assistir essa ministração e que termine este culto, Senhor, juntos aqui, onde nos reunimos, ainda que alguns presencialmente, outros não, mas estamos juntos nesse culto, que isso não se encerre, esse tempo de comunhão não se encerre, Pai, sem essa convicção no nosso coração, do arrependimento, da segurança que estamos caminhando em Ti, da segurança que caminhamos sobre a Tua palavra, e de que temos, Senhor, o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Fala aos nossos corações nessa noite, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, Jesus, ele inicia o ministério dele falando sobre arrependimento. Ele desenvolve todo o seu ministério com vistas em uma só coisa: arrependimento, para que as pessoas pudessem ter o direito de serem feitos filhos de Deus, como João mesmo escreve no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 11 e 12, como Jesus dizia ou disse para Nicodemos, naquela noite em que Nicodemos se encontrou com ele, dizendo: olha, você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que caracteriza o nosso nascer de novo é exatamente o arrependimento, que nós mudamos, alteramos o curso da nossa vida, do curso natural que tínhamos ou que andávamos, para a nova vida em Cristo Jesus. Isso é o nascer de novo. Se a sua vida não foi transformada, se a sua vida não foi mudada, se não houve essa mudança de direção, se não houve essa metanoia, essa mudança de mente, o arrependimento, não há que se falar na segurança da salvação, não há que se falar em novo nascimento nas nossas vidas. Então nós precisamos estar atentos, porque Jesus vem e ele diz exatamente isso: arrependam-se e creiam no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, é a boa nova. A palavra evangelho significa exatamente isto, a boa notícia. Uma boa nova é uma notícia que traz uma palavra de esperança, algo novo para alguém. E Jesus vem dizendo exatamente isso: vocês precisam se arrepender e acreditar no que eu estou trazendo para vocês, e acreditar no que Deus está manifestando nesse tempo para vocês. Era essa a mensagem de Jesus: acreditar que Ele era o Filho de Deus e que Ele estava ali para ir à cruz, para morrer em nosso lugar. Essa era a boa nova, essa é a boa nova. E quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando exatamente disso. Mas muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas, principalmente quando nós estamos falando de alguém que é religioso, de alguém que se acha bom, né? De alguém que não tem uma vida muito devassa, muito afundada no pecado. As pessoas muitas vezes, elas acham que não tem necessidade de se arrepender. Quando você vai falar de arrependimento para elas, elas dizem: mas eu nunca matei ninguém, mas eu não mato, eu não roubo, eu não minto, né? E muitas vezes elas não têm o conhecimento, o entendimento a respeito de quão profundo é esse chamado ao arrependimento para as nossas vidas. Nós precisamos entender que o arrependimento não é simplesmente pelo que nós fazemos, não. Nós precisamos nos arrepender em primeiro lugar pelo que nós somos. Pelo que nós somos. Pecadores por natureza. Pecadores por natureza. Nós já nascemos pecadores. E a única forma de alterar isso na nossa vida é por meio do arrependimento, da confissão dos nossos pecados e da entrega da nossa vida nas mãos daquele que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Dito isso, não há ninguém nesse planeta
que não necessite do arrependimento. Muitas vezes as pessoas ligam o arrependimento apenas com coisas que nós fizemos, com práticas. Não, as práticas, elas são um tema secundário do arrependimento. Não adianta eu me arrepender de algumas coisas que eu fiz, se eu não me arrepender da vida que eu levava, de quem eu sou, pecador, nascido do pecado, e voltar realmente o meu coração para Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que em primeiro lugar é nos arrepender de quem nós somos, e voltarmos o nosso coração para Ele. É arrepender também do que nós fizemos, de cada uma das nossas práticas. É olhar e dizer: Senhor, eu reconheço que isso ofendeu a tua santidade, que isso entristeceu o seu coração, que isso era prática exatamente de quando eu vivia longe de ti, sem conhecer os teus caminhos. Arrepender-nos do que nós fizemos é fundamental, para que haja realmente na nossa mente, no nosso coração, esse entendimento para essa nova vida. Arrependermos do que nós pensamos. Muitas vezes nós achamos que é só do que nós fizemos, mas também do que nós pensamos, porque Jesus, quando instaurou a nova aliança, Ele trouxe uma responsabilidade subjetiva em relação ao pecado. No Antigo Testamento a responsabilidade era objetiva, não se perquiria, não se verificava aquilo que estava lá no coração das pessoas. O pecado estava vinculado à ação. Então, se a pessoa adulterasse, ela havia cometido um pecado. Se ela não adulterasse, ainda que ela tivesse tido vontade, ainda que ela tivesse tentado, ela não era julgada como alguém que houvesse cometido um pecado. Mas quando Jesus vem instaurando a nova aliança, Ele diz: lembra do que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher, se algum homem olhar para uma mulher, e vice-versa, e cobiçá-la no seu coração, ele já cometeu adultério. Jesus começa dizendo que o pecado, ele se origina lá no nosso coração, e havendo o pecado concebido, é lá dentro, ele dá à luz aquilo que são as nossas ações. Então nós precisamos entender que nasce lá dentro. Então no Antigo Testamento era objetivo, fez, você não há que pensar naquilo que está lá dentro no coração, não se verificava. Hoje não. Hoje o Espírito Santo deixa claro que Ele sonda e conhece as nossas intenções, que Ele conhece os nossos segredos, os nossos pensamentos. Ele é um Deus que tem ciúmes de nós, e que Ele busca realmente olhar para o nosso coração, para buscar em nós se realmente temos nos arrependido e temos lutado, pelejado, caminhado dentro daquilo que tem sido o propósito das nossas vidas, servi-lo de todo o nosso coração. Nos arrependemos também do que nós falamos para os outros, da nossa forma de expressão, as expressões que nós sabemos que não convém para aqueles cujos corações estão na presença de Deus. Palavras obscenas, gracejos indecentes, palavras com duplo sentido. A palavra do Senhor deixa claro a respeito disso, que isso são obras da carne, e nós precisamos abandonar e arrepender-nos disso, arrepender-nos do engano, arrepender-nos da raiva, arrepender-nos da mentira, arrepender-nos do fingimento, da hipocrisia. Precisamos nos arrepender. E quando estamos diante de um momento como esse, nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar alinhado, não simplesmente para cearmos, mas a ceia nos traz à tona essa necessidade dessa vida de arrependimento. Porque é claro que é impossível, diz a palavra, nós vivermos aqui neste mundo sem pecarmos.
É por isso que há esse chamado para o arrependimento. É por isso que nessa noite Ele nos chama para o arrependimento. Esses dias agora atrás, eu me deparei novamente, comecei a ler a Bíblia novamente, agora no começo do ano, e aí me deparei novamente com uma passagem a respeito dos sacerdotes, de alguns levitas, e até mesmo de alguns moradores, alguns israelitas. Quando chegou na época da Páscoa, que eles foram celebrar a primeira Páscoa, depois de entrar na terra prometida, eu falei: Deus, isso aqui é tremendo. Muitas vezes passa despercebido ou desapercebido, quando nós estamos lendo de forma mais corrida, mas o Espírito Santo chamou a minha atenção para aquilo. Quando foi comemorar a primeira Páscoa, nós sabemos que a ceia hoje, ela é a substância, ela é a materialização daquilo que no Antigo Testamento era uma sombra, que era a Páscoa. Não é verdade? Já ministramos bem a respeito disso. Então, quando o povo de Israel, existiam algumas condições para eles participarem da Páscoa. Eles precisavam estar cerimonialmente puros. Precisavam estar puros. Porque se eles não estivessem puros, eles não poderiam participar da Páscoa. E a Páscoa não era qualquer dia. A Páscoa tinha um dia específico. Quando eles então foram participar da primeira Páscoa, ocorreu que, no meio ali de quase 3 milhões de pessoas, alguns deles se haviam contaminados porque haviam tido contato com uma pessoa morta. Morreu o filho, morreu o pai, morreu a mãe, uma pessoa estava do lado, alguém morreu do lado dele, tudo isso contaminava. E ele não poderia participar da Páscoa. E então aquelas pessoas que estavam contaminadas, mas elas não estavam contaminadas porque era a vontade delas, foi uma circunstância que as fez chegar naquele momento e elas estarem impuras para participar da Páscoa. Elas correram para Moisés e disseram para Moisés: olha, nós não vamos poder participar. Correram para Josué, obrigado pela entortada de cabeça. Correram para Josué e disseram: como é que nós vamos ficar? Nós não vamos poder participar da Páscoa. Nós estamos impuros. E só por causa disso nós não vamos poder participar da Páscoa no dia que é para participar. E a palavra do Senhor diz que então ele consultou ao Senhor. E o Senhor disse: se no dia da Páscoa as pessoas que estiverem cerimonialmente impuras, elas também poderão participar da Páscoa nesse mesmo dia. Eu falei: Deus, mas que coisa interessante. Porque nós vemos muitas pessoas dizendo, e a gente precisa aprender, algumas coisas não estão tão bem explicadas na Bíblia em lugares específicos. E a gente precisa então aprender com o todo, olhar de uma forma completa. O Deus é o mesmo que instituiu a Páscoa, que era uma sombra daquilo que nós teríamos em Cristo Jesus, é o mesmo. E quando nós olhamos, Paulo escrevendo a respeito disso, ele diz então: olha, tome então cada um do pão e do cálice, ou o texto lá de 1 Coríntios, ele diz que deve tomar e comer. Analise-se ou verifique cada um a si mesmo, julgue cada um a si mesmo, examine-se. Fugiu a palavra, agora eu achei o texto, versículo 28, Paulo vem dizendo e diz: olha, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma da Páscoa, da nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, e a ceia representa a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, que foi entregue ali na cruz em nosso lugar. E aí Paulo vem e ele explica exatamente a mesma coisa, dizendo: olha,
você não deve deixar de cear, porque alguma coisa aconteceu na sua vida. Não. Você precisa examinar e comer, porque o que faz com que você tenha direito de comer é a sua filiação, é você ter uma aliança com Ele, e assim entra o arrependimento em tela, para que nós possamos nos arrependermos, para que nós possamos examinarmos o nosso coração e para colocarmos em ordem aquilo que porventura, por algum acontecimento, de alguma forma, nós não estávamos preparados, não estávamos de forma plena. O que que a palavra do Senhor diz para nós? Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, coadunando exatamente com aquilo, ou concordando exatamente com aquilo que havia sido predito lá na Páscoa. Lá na Páscoa, quando Deus, consultado, diz: não, mesmo que eles estiverem impuros, parafraseando, não é assim que está lá no texto, mas eles querem participar, eles são parte do meu povo, então eles poderão participar. Por quê? Por causa da aliança. O chamado ao arrependimento faz toda a diferença nas nossas vidas. Arrepender-se de todo o coração faz toda a diferença. Agora cuidem, para que você e eu, para que nós, ou cuidemos, para que nós não venhamos a baratear a graça de Cristo, e achar que nós podemos viver de qualquer jeito, e dizer: não, é só eu me arrepender depois. Porque essa é uma atitude de quem não tem uma aliança com Ele. Aí é colocado em xeque não apenas o seu arrependimento, mas é colocado em xeque exatamente a sua filiação, o seu novo nascimento. Arrependam-se, arrependam-se de todo o coração. A questão do arrependimento é tão forte. Jesus, ele inicia o ministério dele falando do arrependimento. E quando a igreja nasce nesse planeta Terra, no primeiro sermão daquilo que é conhecido como o sermão inaugural, o primeiro sermão da igreja de Cristo Jesus, ali no dia de Pentecostes, que é quando a igreja é tida como formada, Pedro, ele vem exatamente dizendo a mesma coisa. Quando aqueles que estavam achando que eles estavam embriagados, e ele diz: olha, nós não estamos embriagados. E aí ele faz todo aquele sermão explicando, falando desde o começo o que aconteceu, até ele chegar ao ponto de dizer: olha, aquele Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, Deus o tornou Senhor e Cristo. O povo se desespera e pergunta: o que faremos então? E ele diz: olha, arrependam-se, arrependam-se. Veja aí Atos capítulo 2, Atos 2:38, muito conhecido o texto. Pedro responde a eles: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Cristo Jesus para perdão dos pecados, e receberão um presente, o Espírito Santo, para habitar nos vossos corações. Coloque-se de pé, queridos. Feche os seus olhos. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa lutar com todas as suas forças para ser. Porque aquele que nos chamou, ele disse: sede santos, como eu sou santo. Nós podemos
até não ter alcançado ainda, como disse Paulo. Não julgo que já tenho alcançado, mas naquilo que eu alcancei, eu prossigo para o alvo. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que eu já sei, eu pratico. Aquilo que eu já sei, eu não volto atrás. Das coisas que eu me arrependi, eu não volto atrás. É isso que Paulo está dizendo, é isso que caracteriza um cristão, meus queridos. É isso que caracteriza alguém que é segundo o coração de Deus, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. O arrependimento, ele traz exatamente isso para o nosso coração. Arrependam-se. Então Deus não busca alguém perfeito, porque senão ele já não encontraria. Mas eles buscam aqueles que estão dispostos a pagar o preço que for necessário para continuarem no caminho da santificação. Caminho da santificação. Sem a santificação, quem verá o Senhor? Porque é só com as nossas vidas santificadas que as pessoas podem ver Deus. Porque Deus é visto através da sua vida, através da minha vida. E nessa noite, enquanto nós nos reunimos aqui para participarmos do pão, para participarmos do cálice, para anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha, que você examine o seu próprio coração. Você que está aí na sua casa, que preparou aí os elementos, sempre o Jairo me manda a foto depois, né? Está aqui, eu estava ceando com vocês. Você precisa ter essa convicção no seu coração, de que você não está tendo a graça de Deus como coisa de menor importância. Não, mas que você prossegue para o alvo, que você caminha para viver aquilo que é o propósito dele para as nossas vidas. E dessa forma, queridos, arrependendo de todo o nosso coração, arrependendo de que eu volto a frisar, arrependendo de quem nós somos, do que nós fazemos, ou do que nós fizemos, do que você pensa ou pensou, do que você falou, ou de como você fala, da raiva que sente, da mentira, do engano, do fingimento, da hipocrisia. Qual é o caminho que você precisa tomar nessa noite do arrependimento? Qual é o caminho que cada um de nós precisamos tomar do arrependimento nessa noite? Examine-se, pois, você a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Não deixe de participar, porque de alguma forma, alguma coisa aconteceu na sua vida. Mas faça com que esse acontecimento seja colocado aos pés da cruz de Cristo agora. E faça com Ele uma aliança, dizendo: Senhor, isso não atará os meus pés, isso não amordaçará a minha boca, isso não impedirá que a tua glória seja manifestada através de mim. Comprometa-se com Ele a continuar no caminho, a caminhar e a seguir até o fim, dizendo: Senhor, a tua vontade será a minha vontade, e o teu reino será tudo o que eu almejo. A minha caminhada aqui, como diz uma canção do Fernandinho: eu ando no mundo, mas tua casa é o meu lar. Amém? Eu queria chamar a minha esposa aqui para me ajudar a servir nessa noite. Queria chamar também a Cida. Ajuda-me. Nos ajude aqui, Cida. Paulo, com maestria, ele vem falando a respeito disso. Ele diz: olha, eu recebi uma coisa do Senhor, algo eu recebi do Senhor, e o que eu recebi eu quero entregar para vocês. E o Senhor não daria para Paulo alguma coisa que fosse diferente daquilo que ele tinha entregado lá para Josué. Talvez esteja enganado para Moisés, dependendo da circunstância que foi.
Ele não faria diferente. E ele então vem aqui e diz: o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graça e ele repartiu entre os seus discípulos. Naquela noite, algo já havia acontecido no coração de Judas, e nem por isso Jesus impediu que ele ceasse. Não o impediu. O que vai fazer a diferença não é o que aconteceu com você, mas é a atitude que você toma daqui para frente, de dizer: Senhor, eu me arrependo e eu não voltarei atrás. Amém? O Ministério de Louvor estará ministrando uma canção, enquanto nós vamos estar distribuindo a ceia. Você vai pegar do pão, você vai pegar do cálice, você vai aguardar para nós participarmos todos juntos, em nome de Jesus. Amém? Senhor, aqui estão diante de Ti, Pai, o pão e o cálice, que representam a nova aliança no Teu sangue. Foi o Senhor quem disse isso. E nessa noite nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, para que nós fizéssemos isso sempre que nos reuníssemos em memória de Ti, e fizéssemos até que o Senhor voltasse. Que quando nós fizéssemos isso, nós anunciaríamos a Tua vinda, a Tua volta, até que o Senhor viesse. E que não se dê, Pai, que nenhum de nós aqui neste lugar, ou aqueles que estão na sua casa participando, anunciando hoje a Tua volta, seja encontrada em falta no dia que o Senhor voltar. Por isso que a Tua palavra ministrada aos nossos corações essa noite, sobre arrependimento, traga esse genuíno arrependimento a cada coração, para que assim, Senhor, caminhando em arrependimento a cada dia, nós possamos continuarmos firmes na Tua presença, e o sangue de Jesus Cristo, o Teu Filho, que nos purifica de todo pecado, limpa as nossas vestes, para que naquele dia sejamos encontrados com vestes limpas, assim como João viu aqueles que vinham subindo com vestes limpas, que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Que seja assim, Pai, na vida de cada um, neste lugar, nessa noite, e aqueles que estão cultuando conosco em suas casas, onde quer que estejam, em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba do pão, receba do cálice, e vamos participarmos juntos em nome de Jesus. O Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória, e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. E assim diz a palavra que naquela noite, depois de tomar o pão, dar graças, partir, Ele deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso sempre que o comerdes em memória de mim. E é exatamente em obediência àquilo que Jesus disse, que nós fazemos isto hoje, em memória dele, anunciando a morte dele e anunciando que ele voltará. A boa nova se cumpriu lá na cruz do Calvário, e hoje pode se materializar na sua vida, na sua casa, pode se materializar em você, trazendo esse perdão
que foi liberado para nós através do sangue e do corpo de Cristo Jesus. Amém? Nos lembrando aquilo que foi falado aqui já no início, que para que nós assim tivéssemos esse privilégio hoje, foi pago um alto preço, foi pago um preço de sangue para que essa graça hoje, para que a salvação hoje fosse de graça. Um preço muito alto foi pago, o preço do sangue, da vida do Filho de Deus. Lembrando disso, participemos todos do pão, em nome de Jesus. A palavra diz que de igual forma, depois de cear, ele tomou o cálice, e ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberdes em memória de mim, porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. E Paulo ainda diz: olha, não façam isso indignamente. O que explica que quando você examina o seu próprio coração e encontra alguma coisa contrária à palavra, você se arrepende. Porque Paulo diz: examine-se e coma, mas depois ele diz: não coma indignamente. Então não é só para examinar, ah tá, encontrei, mas vou tomar assim mesmo. Não, mas é não participar indignamente. Porque aquele que come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Ele diz: é por isso que entre vocês há muitos fracos, muitos doentes e muitos já até morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Amém? Então, nos lembrando daquele que deu a sua vida em nosso lugar, daquele que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, participemos todos do cálice em nome de Jesus. Dê a mão aí para a pessoa que está do seu lado. Aleluia. Essa é a sua família. Essa é a sua família. Você é a noiva de Cristo. Você faz parte da noiva de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo Jesus. Quando nós participamos do pão, é o único pão que é partido, que simboliza exatamente esse alimentar-se da mesma essência que é Cristo Jesus. Esse privilégio só tem aqueles que se arrependeram, aqueles que entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor e o têm como o Senhor e Salvador das suas vidas. E nessa noite, neste lugar, nós com o nosso coração quebrantado diante dele, nós declaramos: Senhor, estamos aguardando a tua volta. Amém? Se for nessa linda noite de lua cheia, melhor todavia. O certo é que a qualquer momento nós ouviremos a trombeta soar. Ouviremos uma doce voz dizendo: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Possui o reino por herança. Naquele dia, você e eu olharemos para trás e teremos uma convicção de forma plena, porque convicção hoje eu já tenho, eu creio que você também tem, mas naquele dia não haverá dúvidas quando nós olharmos e vamos perceber: valeu a pena. Valeu a pena abrir mão do pecado, valeu a pena abrir mão dos desejos da minha carne, valeu a pena abrir mão daquilo que eram os prazeres oferecidos por Satanás, porque certamente
coroa de glória é o que nos aguarda ali. Assim eu creio. Amém? Então louve a Deus, dê uma palavra de oração, ore, agradeça a Ele agora por esse privilégio, por essa confiança, por essa esperança que Ele tem colocado na sua vida, que Ele tem colocado no seu coração. Abra os seus lábios e agradeça a Ele pela família de Cristo Jesus, e por você fazer parte, por nós fazermos parte dessa família, por sermos integrantes desse corpo, dessa família. Você que está aí em casa, você também faz parte dessa família, faz parte dessa igreja de Cristo. Então caminhe, tenha essa convicção. Talvez não nos vejamos aqui, mas nós nos veremos nos céus com certeza. Naquele dia, o sol será fraco diante da luz do Cordeiro, nem necessitará de sol mais, diz a palavra. E assim nós viveremos na presença dele. É isso que anunciamos hoje, é isso que anunciamos com as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão, obrigado porque o Senhor nos deu uma chance de nos arrependermos, uma chance, Senhor, de mudarmos o rumo da nossa vida. E hoje, Pai, caminhando na tua palavra, tendo a tua palavra como lâmpada para os nossos pés, nós queremos correr na tua direção, nós queremos correr, Senhor, a carreira que nos está proposta. Nós queremos, Senhor, a cada dia examinarmos-nos a nós mesmos e assim, Senhor, participarmos do pão, do cálice, participarmos de Cristo Jesus, ter essa segurança de que estamos na tua presença, de que vivemos a tua vontade. Muito obrigado, Pai. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos aqui neste lugar, daqueles que estão cultuando conosco, Senhor, nos lugares mais longínquos. Eu os abençoo para que eles tenham uma semana, Senhor, cheia da tua graça, do teu favor, cheia de oportunidade para manifestar a boa nova, cheia de oportunidade para fazer brilhar a luz de Cristo nas suas vidas, oportunidade para abençoar, oportunidade, Senhor, para manifestar amor, graça, para manifestar o conhecimento de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo com a tua graça, com a tua paz, com o teu amor, com a segurança, com o temor do Senhor em seus corações. Eu os abençoo para que tudo que eles coloquem a mão seja próspero, possa prosperar. Eu abençoo o trabalho de cada um, eu abençoo os estudos daqueles que estarão voltando a estudar, Senhor. Eu abençoo, Senhor, o ministério, eu abençoo, Senhor, a vida do Jean, a vida da Alessandra, Senhor, e do Pedro. Eu abençoo, Senhor, a vida do Davi, Senhor. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus, que eles possam vir em paz, que o Senhor possa trazer a vida deles, Senhor, para o colo da sua mãe, para o colo dos seus pais, Senhor, em segurança, guardados debaixo das tuas mãos. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Guarda-nos, Senhor, do homem mau. Guarda-nos, Senhor, da cilada das trevas e conduza-nos para a glória e para o louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, queridos. Ele é digno. Aleluia. Vá em paz, vá viver a melhor semana da sua vida. Dê um abraço em cada um dos irmãos, diga que bom que você veio. Te aguardo aqui no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.